Esse aqui agora é o nosso próximo projeto, que é uma casa sobre rodas. Estamos muito ansiosos para fazer isso aqui. Vamos lá mostrar para vocês? Chegou o momento de começar a desmontar algumas coisas. Vou tentar tirar essas partes aí. Vamos tentar dar uma olhada no que tem atrás disso aí, o que está escondido aí. Fim do primeiro dia. Que serviceira. Tá louco. Tirei ali, tirei todo o teto. Ó quem apareceu aqui. Oi, tô aqui. Só fiscalizando, né? Só pra conferir o serviço. Ai, ai. Tá ficando bom. Ficando bom. Ficando horrível, né? Pode continuar, Giovanni. Tchau. Já tirei as janelas, todas elas, e agora eu vou começar a tirar o assoalho. Agora tá só um esqueleto, agora tá a parte de desmontar praticamente pronto. Agora vamos começar a reconstruir isso aqui, né? A ideia para hoje é abrir, deixa eu mostrar aqui, abrir esse quadro aqui, reestruturar para essa parede poder sair para fora lá. Vamos tentar fazer de forma funcional, botar o motor elétrico aí, fazer toda essa parede aí sair, abrir, fechar. Acho que vai ficar legal, né? Eu cortei um monte da estrutura aí e eu vou mostrar pra vocês como é que tá ficando. Essa estrutura aqui, ela era encostada nessa aqui. Então essa estrutura aqui já é original do ônibus. Ela é dupla. Do lado de lá, não sei se dá pra ver, ó. Ó, tem um perfil contra o outro. E eu soltei um do outro e de espaço que depois aqui vai as duas chapas. Aqui ficou essa folguinha, ó. Eu vou fazer um corte e colocar um rolamento pela correntinha do rolamento e tirar essa folga, esse excesso de folga. Agora tem que fazer toda a estrutura ainda, né? Mas a primeira parte, eu acho que uma das partes mais difíceis, que agora é só estruturar. Aqui nas pontas agora eu vou colocar um rolamento. Um rolamento aqui, vai um rolamento, vai aqui na verdade, que vai correr dentro do trilho lá. Deixa eu mostrar aqui. Ele tem uma folguinha. Então ele pega no de cima
e no de baixo. E não ficar raspando tubo com tubo. O que vai acontecer é que vai correr o rolamentinho. Ó, agora corre facinho, ó. Ó, galera, aí ó, visita. Eu vim aqui só pra fazer o test drive, ver se isso aqui tá funcionando. Vai funcionar, né? Será que vai? Vamos ver. O Giovanni falou que tá quase pronto. Eu coloquei o motor ali, aqui embaixo. Puxei 2 fios provisórios. Tenho uma bateria provisória. E agora vamos... Uma cadeira provisória. Uma cadeira provisória, um assoalho provisório. Vamos ver se funciona. Pra ver se funciona, que depois vai ter a dinâmica aqui, né? Ó, tá abrindo. Ó. E não é que funciona? Abrindo. Abre bem suave, bem devagarzinho. Aí, ó. Abriu. Massa, deu certo, viu? Deu um baita salão, né? Legal. Olha o tanto que aumentou, ó. Agora tem toda essa parte aqui livre. Ah, e de agora em diante, talvez eu comece a participar mais, né? Né, Giovanni? Agora pode, né? Agora a gente Agora... traz a Liz junto, deixa a Liz ali no cantinho. Claro, enquanto ela não... Enquanto ela não precisa mamar, pode ir. eu posso ajudar um pouquinho mais. Aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui tem o pneu. Ele tá uns 5, 6 centímetros abaixo. Então, antes aqui, dá pra ver onde é que passava, ó. Ela vinha aqui, ó. Vinha aqui em cima. Daqui, ó, dá mais de palma. Eu vou diminuir isso dessa marca aqui. Eu quero colocar ele aqui assim. Então aqui tá a caixa de roda que tava lá. Ó a altura que tá. Agora eu fiz um risco, ó. Aqui que eu vou cortar. Vou deixar só essa partezinha aqui. Todo esse tanto aqui eu vou jogar fora. Vai diminuir isso aqui e vai dar um espaço suficiente que falta lá. Vai dar bem certinho, encaixadinho. Os dois lados vai ficar igual. Depois aqui eu vou ter que fazer uns preenchimentos. Aqui atrás também. Vai ficar melhor. E agora eu vou abrir um buraco nessa parede aqui. Deixa eu mostrar lá por fora, eu já medi. Então, aqui eu vou abrir toda essa parte aqui, ó. Aqui vai uma porta. Aqui vai dar acesso ao bagageiro e a parte hidráulica, essas coisas do motorhome. Bem, abri um buraco aqui. Ficou enorme esse buraco, minha nossa. O tamanho dessa porta. Agora vamos tirar essa parede aí. Vamos lá. Aí, ó, tá começando a abrir. Agora tirar essa estrutura aqui. Vai ficar só o chassi. Eu vou mostrar pra vocês o que é que nós fizemos até agora. Então, esse aqui tá praticamente pronto. A estrutura, né, claro. Aqui eu cortei. Aqui a chapa ia até aqui, ó. Então eu cortei pra fazer a emenda do ACM. Deixei o buraquinho da janelinha do banheiro. Deixei o buraco da janela do quarto. Aqui também eu cortei. Aqui vai dar a emenda do ACM. Lá por cima eu cortei também. Aqui agora é só botar a chapa. Aqui, ó, tá limpo. Aqui agora eu vou estruturar tudo de novo. Colocar tudo tubo aqui. Fazer toda a estrutura. Aqui dentro vai a caixa d'água. Eu vou fazer ela também. Aqui dentro só colocar o assoalho. Aqui eu já tirei essa chapa. Lá eu tenho que tirar ainda aquela chapa lá. Eu acho que é a última coisa que eu tenho que desmanchar. Meu Deus, quando desmancha a coisa aí. Então esse lado aqui já está pronto para receber o ACM. Já fiz os acabamentos que precisava. Agora é só passar
álcool e passar a fita. Oi pessoal, tudo bem? Apareceu a Júlia aqui para dar uma ajudada pro Giovanni. Isso aí! Agora que ela veio me ajudar, já coloquei uma chapa em cima dos cavaletes. Já fiz as marcações para cortar. Chapa da SEMI. Isso aí, vamos cortar. Isso aí. Já está quase colado. Oi gente, olha quem veio ajudar. Ah, tá com a preguiça. Acordar, criatura. Vai cuidar, bebê? Oi, neném. Vamos ajudar? Ela só quer dormir hoje. Agora sim, ó. sim, ó. Já tá olhando como é que ficou, ó. É, ela tá conferindo o nosso trabalho. Como é que tá, neném? Tá tudo certo, Ih, Liz? tira a mão da cara, não quer aparecer. Que vergonha. Ela tá com vergonha. Tá com vergonha, bebê? Tá com vergonha, né, Liz? Tá com vergonha? Tá ficando bom, neném? Tá, né? É. Coloquei a chapa da portinha. Colocamos as outras chapas ali que tava faltando. Encaixei as janelinhas. Estão soltas ainda, só pra ver como é que fica. Aqui eu comecei a montar. Essa vai ser a nossa caixa d'água. Tô montando uns quebra-onda aqui dentro. Ela vai ficar em torno de uns 300 e poucos litros. Não calculei bem certo ainda. É toda de inox. Inox 304. Pra nunca mais incomodar. Agora eu vou começar a colar o isolamento no assoalho nas chapas que é do assoalho. Eu vou colocar esse isolamento aqui, ó. Ele é aquele utilizado em isolamento e vedação de laje. Toda a água, quando tá andando que estiver chovendo, umidade e coisa, vai pegar aqui e não vai molhar nunca o assoalho. E também ele vai repelir um pouco a temperatura, né? Não vai deixar subir frio ou calor também. Tô fazendo um suporte novo aqui para bateria. Agora ela vai ficar aqui, eu cortei um buraco aqui fora. Do lado de cá era fechado, não tinha nada. Vou aproveitar esse espaço, colocar uma bateria de 115 amperes aí. Então é uma bateria bem grande, bem suficiente. Essa é a caixa d'água do esgoto do micro. Também de inox. Esses buracos aqui, esse tem que tapar. Esse aqui é do climatizador. E lá na frente aquele grande lá tem que uma parte tem que tapar. E outra parte vai o exaustor. Já tiramos ali aquelas travessas que tinha ali para poder fazer um isolamento térmico bem bom. Lá para trás também. Ficou limpinho. Agora ali chega de desmontar ali. Aqui também tinha um freezer, já foi cortado fora. Já troquei a descarga de lugar. Ela estava bem no meio aqui onde vai ser essas tulhas. Já foi cortado o buraco das tulhas também. Uma ali e uma aqui. Já foi feito a moldura da tulha. E agora vamos dar continuidade, fazer a estrutura aqui pra gente ver bem certinho como é que eu vou fazer as tulhas e as coisas da parte de baixo. Mas primeiro eu vou definir bem certinho a cama, até onde vem. A cama vai ter a medida padrão, que é a largura total do ônibus é quase 2 metros, 1,98 se eu não me engano, que é um pouco maior do que um colchão normal. E a largura daqui até lá
1,38. Também é 1,40 daqui até na parede, 1,40. Mas o colchão usa padrão 1,38. Aí eu não vou precisar mandar fazer colchão específico. Bom, galera, aí está a estrutura da cama. Eu acabei nem mostrando todo o processo, mas foi só colocar os metalon ali, os tubos. Também são galvanizados, parede grossa. Só montei um quadrinho e soldei. E aí já botei a tábua em cima. Essa aqui vai ser a parede do banheiro. Eu tô encostando a maquita nessa barachata e tô fazendo esses vincos. Daí através desses vincos eu vou conseguir dobrar. Eu encosto na medidinha a cada 5 milímetros, eu faço um vinco desses. Quase até no fundo da chapa, ó, que daí vai me permitir dobrar. Então, galera, cortei, fiz os cortezinhos, colei, passei cola. Olha como é que ficou. Eu já coloquei o perfilzinho aqui, o batente. O problema é que é muito curvo. Aqui daí a dobradinha você tem que colocar lá pra fora, pra porta abrir. Já encaixei o quadro aqui. Tá só encostado. Ó, tá frouxinho. Ficou bem no esquadro, bem certinho, frestinho. Bom dia! Oi, nenê! Oi, nenê! Cadê minha nenê? Oi? Oi, nenê! Oh, que vergonha! Eu já tava dormindo, eu tô com preguiça. E aí está, temos porta. Depois de 3 meses, temos porta. Eu vou fazer a corda da fechadura. Aqui ainda depois vai tudo isolamento térmico e mais uma chapa. Instalei a fechadura. Ela vai 2 chaves. Ou aqui e aqui. Aqui é só puxar quando você abre. Ela abre o tranco. Aqui dentro, ó. Tava escondida. Ah, bichona. Pegou Vou na plaga. ficar escondidinha pra não aparecer. Depois de 80 cortes, mais ou menos, 80 tentativas, tá aí. Ainda falta fazer os furos dos parafusos, por isso que ela não encaixou bem. Que aqui tem 4 parafusos onde prende o banco. Aí está o bicho. Travou, trava sozinho. Quando chega nos furos ali, ele trava sozinho. Destravou, só girar. Chega lá, trava sozinho de novo. Então aqui o procedimento vai ser esse aqui, ó. Eu vou colocar tudo landerocha primeiro. Nesses quadros, né? Tudo landerocha. Depois por cima da landerocha vai o isopor. EPS, na verdade, ou a gente chama, né? Ele não queima. E depois por cima disso aqui tudo vai uma manta aluminizada. E depois por cima disso tudo ainda vai mais uma chapa de madeirite. Então são 4 camadas. Na verdade 5, se tu contar. Tem a chapa de alumínio,
tem a lã de rocha, tem o EPS, tem a manta aluminizada e mais a madeira. Então vai dar um isolamento térmico e acústico bem bom a princípio. E aí como é que tá ficando, ó? Tem a clarabóia aqui. Ficando uma baita de uma caixa térmica. Tá, então agora a gente fez o primeiro teste, deu certo. Furamos para passar os fios e recortamos o buraco da janela. Agora a gente vai parafusar ela. Pessoal, hoje de manhã finalizamos essa parede e agora a gente vai começar a cortar o teto. Agora nós começamos a fazer o foro, o teto. A gente vai usar esse Eucatex branco e depois um ripado. Essa parte aqui é onde vai o climatizador. A gente já fez o recorte e agora vamos lá testar. Vou mostrar alguns detalhes que no decorrer do tempo aí eu não gravei, que foram passando e que já foram terminados. Então, vamos lá? Vamos. Ele já tá andando de novo, ó. Já tirei até um pouco para fora da empresa. Então, uma das coisas que foi feito, que eu não mostrei, foi acabamentos ao redor das portas. Acabamentinho aqui, tudo É um chapinha perfilzinho galvanizada, L, né? Isso, é. A porta também. Aqui na porta também, ó. Ele dá esse acabamento entre o metalon e o ACM, né? Aqui não entra água. Fica bem acabadinho. O que você tá fazendo, Ju? Passando verniz no nosso forno. Esse forno vai ser ripado. Você vai colocar um Eucatex branco e depois essas ripinhas. As ripinhas são de madeira de lei. Pegou umas ripas de angelim. E agora a gente tá passando, na verdade não é um verniz, é só um fundo. Aqui ele vai ficar fosco. Então aqui está agora o nosso forro. Tá de ponta cabeça, clarabóia, climatizador já tá cortado e as ripinhas instaladas. A gente parafusou as ripas de trás para frente, que daí no outro lado não aparecem os parafusos, né? Eu acho que vai ficar bom. Mostra a nossa... Quem tá resmungando? Calma. Oi, Liz. O que você tá fazendo aí? Oi? Tá brigando com o bico? Tá brigando com o bico? Ela quer o bico e ela tira e não sabe colocar de volta. Ela tá aprendendo, né, Liz? Mas ela coloca virado, ela fica braba. Ela fica brava, né? Parafusamos as duas pontas. Agora a gente vira ela de ponta cabeça para parafusar no meio. Mais uns 2, 3 parafusos. Agora que tá feita essa peça, vou pegar e vou encaixar ela ali. Agora eu acho que ficou certinho. Encaixadinho, né? Que calor que tá. Ali, ó, nosso forro. Ó. Prontinho. Olha. Dá pra ver a emenda. Ficou bom, né? Nem dá pra ver a emenda. Onde que é a emenda? Aqui atrás, ó. Nem dá pra ver. A gente fez a emenda embaixo de uma ripa. Agora é só furar ele e rebitar. Oi. O quê? E a Nenê? A Nenê tá inaugurando a cama. A gente montou o tatame ali na cama, daí ela fica aqui do nosso ladinho. Né, Liz? Brincando aqui na cama, né?
Então... Agora a gente vai mostrar pra vocês como é que tá ficando. Não tá bem pronto ainda, mas tá quase, né? Já dá pra ter uma ideia de como vai ficar. Então aqui na parte da cozinha, a gente fez um móvel. A primeira parte aqui vai o fogão. Fogão, embaixo do fogão, uma gaveta. Deu uma gaveta bem grande embaixo do fogão. Um gavetão. Do lado do fogão já vem a cuba. Aqui embaixo da cuba, um porta-temperos e porta o óleo, essas coisas, né? Embaixo da cuba, 3 gavetas. Ah, sobre os puxadores, a gente colocou os push lock. Você aperta ele destrava, abre. Aqui tem uma travinha que quando você fecha, aperta, ele fica travado, ó. Por dentro eu tento empurrar e não vem, que é para quando a gente andar com o ônibus, a portinha não abra. E aqui do lado, então, vai o nosso frigobar. Quantos litros que é o nosso frigobar, Giovanni? 120 litros. Então, frigobar de 120 litros. Ele vem até aqui assim, e daí aqui em cima vai a pedra do granito. Aqui em cima, nós fizemos três gavetinhas, 3 portinhas, né? Aqui no quarto, então, vindo para a parte do quarto, a gente fez uma porta para separar os ambientes. Então, ficou aqui e abre. Por que a gente fez essa porta? Essa porta a gente fez para aqui nesse espaço, o Giovanni, né? Quando a gente sair do banho, fecha a porta e pode se trocar nesse ambiente, não fica aberto, né? Então, se tiver mais pessoas, se estiver num lugar aberto, ninguém enxerga a gente se trocando. E até a privacidade que estão lá, a Nenê tá dormindo, eu pego, coloco ela aqui na cama, fecho e posso fazer o almoço. Ela não acorda e não vem também cheiro aqui pro quarto, né? Então fica essa porta fechada, acho que vai ficar bem legal. Então chegando aqui no cômodo do quarto agora, nessa parte a gente fez um armário. Esse armário é para guardar roupas, cobertas, né? Como nós somos em 3, tem a neném, então vai ter bastante roupa, né? Então ele ficou bem grande, bem espaçoso. Eu acho que ficou bom, um bom espaço. No quarto fizemos os aéreos, um de cada lado. Então, aí aqui também vai ser para roupa, né? Também ficaram bem fundos, bem bom, mesmo tamanho do da cozinha, né? Ainda falta várias coisas. Tem alguém chamando lá fora. Eu vou ter que ir lá pegar a lista. Oi, Nenê! Oi, Nenê! Me diz, eu quero participar! Quero participar, né? Dá bom dia ali pro pessoal. Bom dia, pessoal! Então trouxemos agora nossos eletros, né? A geladeira, o frigobar, na verdade. Então o frigobar é um mídia de 120 litros. A parte interna dele aqui tem um congeladorzinho, o espaço é bem bom. A gente comprou um frigobar normal e nós trocamos o motor dele, a gente transformou ele em 12 volts. Então ele já é 12 volts. Então pretinho para combinar com os móveis escuros, né? E aqui o fogão. O fogão, a gente comprou um fogão Venax, 4 bocas com forno. Então, é 4 bocas? É. A gente tem um muito parecido em casa, né? Sim. A gente gosta bastante. Eu gosto bastante dele, né? Então o forno é a gás e o fogão. Então aqui está o nosso banheiro. Eu já fiz o isolamento térmico, que eu já cortei essa chapa que vai na parte de baixo. Aqui está a nossa caixa de água suja, né? A água do banheiro. Aqui vai ter o ralo. É esse bichano aqui. Esse também foi eu que fiz. Assim. Ele é todo de inox 304, então não enferruja, nem com detergente e essas coisas. Ali já fiz um buraco. Esse aqui vai ser o esgoto da piazinha que vai aqui. Que vai uma piazinha de porcelana. Esse assoalho a gente vai fazer, ele vai impermeabilizar ele inteiro. Com impermeabilizante aquele que é usado em piscina. E toda a água vai lá por ela. As paredes também vai ser tudo impermeabilizado. Essas são as chapas do banheiro, da lateral lá. A naval também, então ela é resistente à água. Só um pouco mais fina, porque não tem curva lá, não tem por que botar uma chapa muito grossa.
Prendi todas as madeiras aqui. E daqui pra cima, então, a parte do teto, eu vou fazer de ACM branco. Aí coloquei o ACM. Deu mais trabalho do que eu esperava, bem mais. Sempre dá mais do que eu trabalho. Aqui daí vai o spot da iluminação. Aqui mais um. Esse aqui é uma tomada 220 que vai ter aqui no banheiro, se a Júlia quiser secar o cabelo. Essa é a janelinha do banheiro, vou limpar ela bem com álcool. Poder passar o PU. Vai passar um álcool. Aqui fora dá pra ver, ó, bem generosa a camada de PU. Depois o excesso a gente corta. Colada a última janela. Eu vou lá dentro agora, puxar ela bem. Agora eu vou colocar esse freezer aqui, que é esse aqui. É um perfilzinho de alumínio. Ele tem um vinco aqui e um aqui. Eu enchi de PU, passei mais um pouco de PU no meio. Isso aqui vai se espalhar tudo e vai colar e vedar 100% aquela emenda de chapas lá. Colocamos ele aqui, eu coloquei uns parafusinhos. Aqui agora ficou fechadinho, ó. Nós aqui ainda vai a borracha. Foi 2 cantoneiras, né? Ficou bem vedadinho, né? Deixa eu abrir de novo aqui pra mostrar o friso. Uma cantoneira de alumínio e aqui por dentro vai uma gacheta, né? Uma borracha para não entrar poeira. Hoje a gente vai mostrar pra vocês, nós instalamos a pedra, é o tampo da cuba da cozinha. É, já tá aí prontinha. Isso daí. A gente vai mostrar pra vocês como é que ela ficou. E hoje vamos fazer uma coisa bem importante, que eu tô bem ansiosa pra colocar. As nossas pastilhas. É, a Júlia quer colocar a pastilha na parede e já faz umas 2 semanas que ela tá caminhando com as pastilhas embaixo do braço pra lá e pra cá. Ele não me deixava colocar pastilha antes da pedra, hoje pode colocar. Agora ele não escapa, agora não tem que colocar. Então, vamos mostrar pra vocês como é que ficou a pedra. E antes disso, se você não for inscrito ainda, se inscreva, deixa um like, deixa um comentário no final do vídeo. E se você já é inscrito, muito obrigado pela companhia. Isso aí. E vamos lá. E nós colocamos então não é, eu tinha falado um granito, um mármore, não é nenhum dos dois, né? É um celestone, é isso, né? Um celestone branco. Ele tem umas pintinhas, eu achei ele bem bonito. O que vocês acharam? Ficou legal? Eu gostei. Então, essa aqui é a nossa pastilha. A gente pegou ela em forma de tijolinho. Ela é uma pastilha resinada, ela é bem fininha. Eu acho que vai ficar bom ali na parede. Pode colocar ela em cozinha, banheiro, áreas molhadas, né? Até na borda de piscina ela é indicada a ser colocada. Então acredito que seja bem resistente, né? Para instalar, a princípio é bem fácil. Ela é autocolante, só tira o adesivo aqui e instala. Só que tem que cuidar para ela não ficar torta, né? Que depois que tá instalada, não mexe ela mais do lugar. A gente fez o recorte da primeira ali, a gente vai começar de cima para baixo. Daqui pra lá. É, só que ela não tá aqui, ainda tem que recortar um pouquinho mais, ó, que tá tem que subir um pouquinho. Tem que subir um pouquinho. Cortar mais um pouco. Mais um pouquinho. Corretinho. Aí, como é que tá ficando? Coloquei um eitro já, mas dá um trabalhão que tá louco. Parece fácil, mas não é tão simples.
Ela não pode ficar nem 1 milímetro torta, que senão a próxima peça não dá certo. Ó, como é que ficou? Aqui ainda vai um acabamentinho, passar um PUzinho. Aqui também no friso ao redor da janela tudo vai um acabamento. Mas ó, como é que tá ficando, ó. Ficando legal. Vamos continuar hoje a construção do nosso banheiro. Ver o que fazer nele. Na verdade a gente tá meio sem ideia, né? Tá difícil. Ah, mas eu tenho as ideias. Na verdade nós temos que... Esse é o banheiro, ó. Eu tenho que fazer a parte hidráulica. O que eu vou fazer? Aqui eu vou fazer uma caixa pra tapar esse canto aqui. E atrás dela vai ter a monocomando e essas coisas do banheiro. Aqui eu ainda tenho que fazer os ralos. Mas primeiro eu quero fazer isso aqui. E aqui também vai passar a parte elétrica que vai lá pra cima do teto, dos painéis solares e coisa. Isso vai ficar tudo atrás dessa caixaria que vai ali. Ó como é que ficou, agora encaixadinho, ó. Agora ficou parelhinho, sem nenhum ressalto. Quase, ó. Dos dois lados. Então a água vem aqui, vai passar reto aqui e vai correr lá dentro. Isso aqui agora depois eu vou vedar tudo com PU próprio, né? Fiz a tábua aqui. No monocomando, ela vai aqui. Então ali atrás vai passar os mangueiros, sai lá embaixo naquele canto. Vai aqui, ó. Faltou umas conexões atrás ali. E hoje é feriado, então não tem como eu colocar. Como eu ir comprar, no caso. Então... Aqui agora eu vou parar um pouquinho. E vou fazer um experimento do lado de cá. Tem essa parede aqui, que é a parede do banheiro. Fiz uns acabamentinhos, passei uma massinha, depois tem que lixar. E aqui eu comecei a passar uma massa. A minha ideia é fazer cimento queimado nessa parede. Se funciona, eu não sei. Mas eu fiz um teste numa tábua lá fora e funcionou. Então agora que eu vou passar massa em tudo, que é a massa própria para cimento queimado. Então, de uma mão parei. Embaixo falta o acabamentinho ainda. Passei mais cola para ficar melhor. Passei uma lixinha, ó. Lisinho, lisinho. Acho que mais umas 3 mãos fica bom. Agora tem que lixar e polir. E depois passar um impermeabilizante. Depois de 3 demãos, agora eu comecei a fazer um polimento. Peguei essa chapa aqui, ó. É uma chapa galvanizada, um pedacinho de chapa galvanizada. Como espátula mesmo, né? É que nem se fosse uma desempenadeira. Sem nada. E vai esfregando e vai fazendo polimento no cimento. Deixa lisinho e bem acabado. Pronto, polido. Ó, ficou que é um brilho. Poli tudo dos dois lados. Falta fazer aquele acabamentinho lá e que desce lá. Hoje é o grande dia! Fazer um tour externo da nossa casinha ambulante. Ela voltou da pintura, a gente vai mostrar pra vocês que a cor foi laranja, laranjão, laranja com preto. E hoje a gente vai mostrar todos os detalhes como que ela ficou. Isso aí. Mas antes de eu mostrar como é que ficou, eu vou deixar os takezinhos mostrando o passo a passo da pintura, ou como é que foi o processo. Deu bastante trabalho, mas valeu a pena.
Agora vai pintar em cima lá. É. De laranja já. Laranja, lá vai laranja. Tá. Daí teve que isolar aqui pra não pegar... É, daí não pega a tinta aqui, né? Daí Spray depois, pra baixo? Aí isola lá no freezer de cima. E aí faz as janelas estão prontas já, foi só tomba lá, fica. Ah, tá certo. Então, como vocês puderam ver aí, deu bastante trabalho. Mas também, eu acho que valeu a pena, hein? A gente gostou demais do resultado, tô muito animado. Ficou laranja, né? E agora eu vou mostrar os detalhezinhos, a parte, como é que ficou as partes de cada coisa aí. Então, uma das primeiras coisas que foram feitas foi trocar o para-brisa. Esse para-brisa é novo, o outro tinha um trinco e tava muito riscado. Então aqui na frente outra coisa que foi arrumado, que tava bem feio, era esse para-choque. Aqui ainda tem que colocar os farol de neblina ou auxiliar. Tem que colocar novo. Aqui outra coisa que foi feito foi jateada as rodas e pintado de preto brilhante. E foi colocado essas tampinhas cromadinhas. Aqui atrás tava bem feio, mas agora melhorou bastante, né? Ele refez todo esse para-choque traseiro, ajeitou os cantos, os frisos, deixou tudo bem caprichadinho. Aqui agora tá aberto. E quando fica aberto fica desse jeito. E hoje nós vamos dar continuidade e vamos construir não, hoje a gente vai fazer um pouco da... Eu vou colocar os pistãozinhos nos armários que tá faltando para ficar aberto. Fazer cimento queimado no banheiro, na parte interna do banheiro. Um aparelho do quarto também, né? Foi passado um emborrachamento no banheiro, tudo. E eu vou mostrar isso tudo. E o que mais que nós vamos fazer? Você vai passar a parte de tubulação, né? Eu vou passar a tubulação. Começar pelo menos passar a tubulação de água quente e fria pelo motorhome. Aí, funcionando. Não chega porque a portinha é bem pequena, então. Essa aqui é um impermeabilizante que eu vou passar dentro do banheiro. Em todo o banheiro. No chão, nas paredes. Menos no teto que é a ACM. Esse aqui, ó. Impermeabilizante elástico, monocomponente. Eu fiz um teste nessa tábua aqui. E passei duas de mão e depois passei cimento queimado em cima para ver se ia aderir o cimento queimado. Funciona muito bem. Eu coloquei água, ela não penetra absolutamente nada de água. Então ela veda mesmo. No caso, ela impermeabiliza qualquer coisa que colocar. A parte hidráulica eu vou usar uma delas, é essa mangueira aqui, ó. Ela suporta menos 40 e mais 100. Então ela suporta quase água fervente. Ela é bem dura, bem grossa, bem reforçada mesmo. Essa aqui vai ser a que sai do aquecedor de passagem e vai pro monocomando do chuveiro. E toda a casa, na verdade, tudo que for com água quente vai ser com essa aqui. E a água fria vai ser com a 12mm PU daí. Oi? Oi. O que você tá fazendo? Lixando, preparando a parede para passar cimento queimado aqui dentro também. Eu vou passar cimento queimado ali? Eu.
Você? Eu. Pois é. Vamos ver o que vai sair, né? Foi só aqui que a Giovanni me deixou passar, tá? Porque a parede dentro do quarto, que daí fica escondida daí. Que mentira! E eu tô aqui na peleia dessa torneira. Meu Deus, olha o fio que tem, a mangueira que tem nessa torneira, gente. Decifrar. O manual veio em desenho, na verdade. A minha ajudante. Ajudando o pai aqui, né? Bom, galera, agora como eu tava passando os cabos que vieram lá da frente de água, eu cheguei nesse ponto aqui. Aqui vai ficar o nosso aquecedor de passagem. É da Comeco de 7 litros. Essa peça aqui que eu fiz é o acumulador de pressão. Vai a bomba, acumulador de pressão, daí vai pro aquecedor de passagem, o aquecedor de passagem sai e vai pra cozinha, pro banheiro. Hoje trouxemos o bichão pra mecânica. Vamos dar uma geral nele, fazer uma manutenção completa nele. Freio, os fluidos, trocar todos, óleo de diferencial, de caixa, de motor, vai ser trocado tudo. Então aqui terminei de passar o cimento queimado. De 4 de mão, passei a lixinha, uma lixa 600 por último, e depois o desempenho. Ficou assim o banheiro. E aqui tá a minha ajudante. Oi, Liz. Oi, quem tá ajudando a mamãe? Onde tá o papai? O papai tá lá fora trabalhando, né? E a Liz tá ajudando a mamãe. Instalei piazinha, torneira. Só não fiz os encanamentos ainda, que tem que dar lá até aqui, do esgoto, né? E esse aqui vai lá atrás, onde vem a água do aquecedor de passagem. Aquela é monocomando, quente e frio. Aí está o chuveirinho. Como eu falei, ele é monocomando, né? Tá sem água ainda, não tá desligado lá atrás. Aqui daí dá pra tirar ele. Posso usar ele pra lavar. Tem regulagem aqui, ó. Aqui eu fiz as tampas. Coloquei uma dobradiça aqui. 3 no caso, uma ali, uma aqui e uma ali. Essa partezinha daí fica fixa e essa abre o baú. Aqui eu fiz um recorte onde vai passar o cinto de segurança que vem debaixo, né? Tirando o plástico da nossa porta. Agora nós temos porta no banheiro. A gente utiliza, acho que o Giovanni já falou, né? É um ACM na porta. Vamos ligar uma luz aqui que vai ficar melhor. Agora melhorou, né? Agora temos luz. Agora com luz, melhorou. Como essa porta lá, Giovanni? Gostei. Gostou? Aham. Temos água. Aqui também. O chuveiro. Então, o ônibus voltou dos estofados, ficou pronto então a parte da dinette, a parte da frente e a parte do quarto. A gente colocou o colchão lá no quarto também, eu já coloquei roupa de cama, a gente colocou de volta os bancos, a gente vai mostrar ali pra vocês, os cintos, tá preparando tudo pra levar pra vistoria. Então aqui no nosso quarto, a gente escolheu um tecido bem clarinho, é só um tecido de sofá, né, o mesmo tecido que é usado em sofá, ele é bem maciozinho. Daí só foi colado o tecido, né, nas 3 paredes. A parte da dinette, então, que vai ser, durante o dia a gente usa como mesa, sofá, e à noite vai ser a caminha da Liz, né? Então, 3 em 1. 3 em 1. Então foi feito os estofados. Durante o dia vai ter essa almofada aqui pra ficar nas costas, né, da pessoa. Durante a noite a gente tira pra virar a cama. Essa parte aqui é o baú, ele abre aqui. E agora, então, essa é a dinette, a parte da frente. A parte da frente, a gente estofou tudo.
tava muito feio, muito velho, né? Então estufamos em cima, aqui estufamos as laterais, na frente, a tampa do motor. E embaixo colocamos um carpê preto, pra não aparecer tanta sujeira, né? Acho que vai ficar mais fácil de limpar também. Os bancos também a gente lavou, colocou de volta. Aqui é a minha central, meu carregador de bateria, meu controlador da placa solar. Esse ainda não veio o cabo da placa solar, falta 2 cabos aqui da entrada da placa solar. Inversor então. Aqui tem os disjuntor geral. Ó, se eu desliga toda a energia da casa. Esse aqui daí que tá sem nada ainda vai ser que vem da placa solar. E esse aqui o que vai para a bateria. Aqui tem das bombas, bomba da água, uma bomba, outra bomba. E aqui daí tem todos os disjuntores. Disjuntores não, aqui tem todos os fusíveis. Deixa eu tirar essa tampinha aqui, vai ficar melhor para vocês verem. Aqui daí tem uma chave seletora geral, que é das baterias, que nem eu tinha mostrado. Já tá com a bateria 1 aqui, tá ligado. Se eu desligo, acaba toda a energia da casa. Depois tem a bateria 2, que daí eu posso escolher só a bateria 2. Ou posso colocar a 1 e 2, que daí funciona todas junto. Então esse painelzinho que a gente tinha mostrado, tava fazendo lá. Agora ele tá pronto, ó. A luz do quarto. Esse aqui é a tomada do quarto. Aqui é a luz do banheiro. O exaustor do banheiro, que tá desligado ainda. Esse aqui também tá desligado, é o mostrador da quantidade de bateria que a gente vai ter na casa. Esse buraco aqui é onde vai ter o controlador do aquecimento do chão. E o 2 das boias, para saber quanta água tem na caixa limpa e na caixa suja. Hoje vamos colocar o piso, na verdade vai primeiro o aquecimento do chão. Vamos colocar um aquecimento e depois vamos colocar o piso, que é laminado de clique. Então vamos lá. Já foi limpado varido no caso. Agora vai o TNT primeiro, vai a camada de TNT, depois vai o aquecimento, que é esse aqui. Essa laminazinha aqui, ó, é o aquecimento do chão. Então aqui terminamos, né? Colocamos mais. O Giovanni colocou todo o isolamento embaixo. O Giovanni colocou o aquecimento. Já tá com a fiação ali. E agora por cima mais uma camada de TNT. E agora ele vai começar a instalar o laminado. O laminado tá aqui. Ele é de clique, vai ser só clicado. Como tem o aquecimento embaixo, não dá pra passar cola, né? Então só vamos colocar ele clicado. Ó como é que tá ficando. Agora a gente já colocou aqui. Aqui também. Que agora tem falta limpar tudo, né? Fazer os acabamentinhos. Aqui, ó, os acabamentos. Acho que eu vou botar um rodapé. Aqui dá pra ver o fiozinho lá embaixo, lá, que é do aquecimento, ó. Aqui falta fazer um acabamentinho ainda. Não sei o que eu vou fazer, só fazer de PU, o que eu vou fazer. Mas foi colocado em toda a escada. E aqui eu fiz uma gavetinha. Fiz um buraco pra poder abrir. O próprio laminado, fiz uma gavetinha. Colocar o calçado e as coisas aí. Aqui vai a duchinha pra lavar os pés. Então, tá escondidinho. Olha lá como é que ficou. Ficou um tanque sem alto. Depois vai o todo aqui, então deve esconder. Eu tive que erguer porque ela pega no climatizador aí. Isso aí, agora aqui tá praticamente tudo pronto ainda. Essas aqui são das bombas de água. Essa aqui daí é que eu já tinha mostrado, né? Do resto tem todos os fusíveis aí. Tudo certinho. Se algum queima, ele liga a luzinha indicando. Então aqui atrás tá praticamente tudo pronto agora. Tem a luzinha aqui. E é isso aí. Então, placa solar funcionando perfeitamente lá. Show de bola. Prendi o tubo lá, no suporte, o outro suporte, o tubo e a mola. Agora é só prender o todo nela, dar uma pressão, girar para dar pressão. Depois quando ele abre, ele tem pressão. Quando ele volta, ele enrola de volta. Conforme vai abrindo, vai desenrolando. Tá aberto agora.
E aqui está, chegou o nosso toldo. Esse toldo eu comprei ele pronto já. Tem 4 metros de comprimento e a abertura dele é de 3 metros. Agora eu coloquei os 3 suportes. Os 3 suportes estão fixos lá. E aqui agora veio tudo, o resto veio tudo montado, tudo prontinho, que eu falei, ó, já veio com a hastezinha pra tocar. Agora vamos tocar ele, vamos ver se vai abrir. Ah, como é que vai abrindo. Bom, ó, se quiser abrir só um pouquinho, ó, pode deixar assim, não precisa abrir muito. Se quiser, aí agora está aberto. O tamanhão que ficou isso. Bom, agora eu vou instalar a parte elétrica do piso aquecido. Esse controlador vai ali. Ó, galera. Ligou, ó. Ligou não, no caso. Mas já tem uma luzinha aí. Agora vamos ligar aqui. Ó. Parece que vai funcionar. Ó, 21,7 graus tá o piso. Ó, tá aqui agora, já tá uma meia hora ligado. 28,3 graus tá o meu piso agora. Vocês não tem noção de quentinho que tá esse negócio aqui. Quente mesmo, já tá bem morno. O ambiente inteiro aqui dentro já tá morno. Agora eu fixei ele de volta aqui. Tá prontinho, funcionando. Bom, galera, espero que tenham gostado de acompanhar toda essa montagem do motorhome. Foi um ano e... um ano, na verdade, de muito trabalho. Ah, agora já tirei a barba. Cortei o cabelo. Mudou bastante coisa. A barriga saiu, a Liz não tá aqui agora. Mas depois eu mostro ela pra vocês. Agora eu vou fazer uma pequena demonstração como é que ele ficou. Mas detalhadamente eu vou mostrar tudo num outro vídeo, no tour completo dele. Isso. Beleza? Lembrando que toda a montagem dele está gravada. Tem uma playlist, então você pode Quem não assistiu? Isso, se tiver alguma dúvida, tá na playlist lá. É só conferir que tem todo o passo a passo como é que foi. Isso aí. Isso aí. Valeu. Valeu, um abraço, até mais. Tchau. 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 Tchau.